A família real sempre esteve envolta em mistério, mas poucos escândalos capturaram o mundo, tanto quanto o casamento conturbado entre a princesa Diana e o príncipe Charles. Houve muitas discussões a portas fechadas. Sua relação não foi exatamente um grande conto de amor. O que você diria se eu te contasse que novas cartas do príncipe Philip, dirigidas a Diana, acabaram de ser vazadas, revelando segredos explosivos sobre o casal real e sua turbulenta relação? Vamos mergulhar nos segredos que essas cartas expõem e desvendar a dinâmica complicada entre Diana, Charles e Philip. One Night Stand. O conto de fadas que não foi. Quando Charles e Diana se conheceram pela primeira vez, o mundo ficou encantado. Seu namoro começou discretamente, mas assim que veio a público, a mídia rapidamente se lançou sobre eles. Jornais, revistas e canais de televisão em todos os lugares pintaram a história como um romance de conto de fadas. Mas adivinhe só, as cartas secretas de Philip para Diana acabaram de revelar todos os segredos sobre o rei Charles. No entanto, antes de chegarmos a isso, precisamos começar essa história do início e entender como Philip se envolveu no casamento de seu filho. Diana foi apresentada como uma jovem tímida e inocente que estava prestes a se casar com a família real mais famosa do mundo. Mas embora na superfície tudo parecesse mágico, já havia sinais de que nem tudo era tão perfeito quanto parecia. Charles estava sob pressão para encontrar uma esposa, e Diana, vinda de uma família nobre, parecia ser a candidata ideal. No entanto, sua relação carecia de uma conexão profunda. De fato, passaram pouco tempo juntos antes de ficarem noivos. Para Diana, a atenção repentina que veio ao fazer parte da família real foi esmagadora. Antes de sua relação com Charles, ela era uma jovem professora de jardim de infância que vivia tranquilamente em Londres. De repente, ela se viu no centro das atenções globais, com cada movimento sendo minuciosamente examinado. Ela precisava parecer perfeita, agir de forma perfeita e se encaixar em uma família real, impregnada de séculos de tradição. A vida de Diana mudou da noite para o dia. O público a adorava e cada aparição sua era recebida com aplausos e admiração. Mas por trás de seu sorriso caloroso e olhar gentil, Diana já sentia o peso das expectativas que a seguiriam pelo resto de sua vida. Em 29 de julho de 1981, o mundo inteiro se conectou para assistir ao que foi chamado de o casamento do século. Estima-se que 750 milhões de pessoas em todo o mundo viram Diana caminhar pelo corredor da Catedral de São Paulo com um impressionante vestido com uma cauda de 25 pés. Foi um momento cheio de grandeza, tradição e esplendor real que o mundo lembraria por anos. Para o público, era um sonho se tornando realidade. Um príncipe se casando com sua princesa em uma cerimônia suntuosa. Mas por trás do glamour, a realidade era muito mais complicada. Charles e Diana já enfrentavam problemas que mais tarde se tornariam de conhecimento público. Por um lado, suas personalidades não poderiam ser mais diferentes. Diana era calorosa, sensível e ansiava por afeto, enquanto Charles era introvertido, intelectual e mais reservado. Não podemos esquecer da diferença de idade. Com apenas 20 anos, Diana ainda estava se descobrindo, enquanto Charles, aos 32, já havia vivido uma vida muito mais completa, moldada por seus deveres reais, amizades duradouras e as expectativas de ser um dia rei. No entanto, um dos maiores desafios em sua relação foi a contínua amizade de Charles com Camilla Parker Bowles, uma mulher com quem ele teve uma relação romântica anos antes. Mesmo quando Charles estava no altar com Diana, a presença de Camilla pairava sobre seu casamento. Muitos não sabiam na época, mas Camilla permaneceria como uma figura central na vida de Charles, projetando uma sombra sobre sua relação com Diana e o restante da família real. Prima, as rachaduras começam a aparecer. Mesmo antes de se casarem, as rachaduras começaram a aparecer na relação de Charles e Diana. Charles continuava próximo de Camilla, e Diana, jovem e inexperiente na vida real, começou a se sentir desconfortável com esse vínculo. Suas inseguranças só cresceram após o casamento, já que Charles continuava a passar tempo com Camilla, alimentando rumores que mais tarde abalariam os alicerces de seu casamento. Para Diana, as pressões da vida real apenas se somaram às suas lutas pessoais. Ela se sentia isolada dentro da família real, incapaz de confiar em ninguém sobre o quão sobrecarregada estava. Embora o público a adorasse, Diana frequentemente se sentia sozinha e incompreendida.
A família real tinha sua própria maneira de lidar com emoções, mantendo-as privadas e distantes, o que entrava em conflito com o desejo de Diana por proximidade e calor. Além de tudo, Diana começou a lutar com sua saúde mental. A constante pressão para parecer perfeita em público, enquanto lidava com dúvidas pessoais e problemas em sua relação, teve um grande impacto. Diana revelou mais tarde que sofreu de bulimia durante esse período, uma resposta ao estresse esmagador a que estava submetida. A família real, amarrada pela tradição e formalidades, não sabia como lidar com seus problemas, o que deixou Diana se sentindo ainda mais isolada. Como ela mesma disse, eu sempre estava na agenda de outra pessoa. Sua vida parecia girar em torno do que os outros precisavam que ela fosse. Um ícone real, uma mãe, uma esposa, mas raramente alguém perguntava o que ela precisava. Os meios de comunicação a retratavam como a princesa radiante, mas nos bastidores, Lady Di travava batalhas que ninguém podia ver. No entanto, como mencionei antes de Charles se casar com Diana, já havia alguém que havia capturado seu coração. Charles e Camilla tiveram uma relação romântica anos antes de Diana aparecer em cena, e embora sua relação não tenha avançado para o casamento naquela época, Camilla permaneceu como uma amiga próxima e confidente de Charles. A profundidade de sua conexão era inegável, e esse vínculo logo desempenharia um papel crucial no colapso do casamento entre Charles e Diana. Desde o início, Diana estava ciente da amizade contínua de Charles com Camilla, mas não sabia até que ponto sua relação chegava. À medida que seu casamento se desenrolava, ficou claro que os laços emocionais de Charles com Camilla nunca desapareceram. Embora os dois tentassem apresentar uma frente unida em público, as rachaduras começavam a aparecer nos bastidores. Diana se tornou cada vez mais desconfiada da lealdade de Charles, especialmente porque ele continuava a manter um contato próximo com Camilla. A mídia desempenhou um papel enorme em expor essas fissuras. Os rumores sobre a relação de Charles e Camilla se espalharam como fogo, e o público começou a suspeitar que algo não estava certo. Em um momento agora famoso que chocou o mundo, a própria Diana confirmou essas suspeitas durante sua entrevista ao programa Panorama em 1995. Quando perguntada sobre a relação de Charles com Camilla, Diana respondeu de forma célebre: "Éramos 3 neste casamento, então estava um pouco lotado." Essa declaração simples, mas devastadora, capturou a essência da luta de Diana. Ela nunca esteve realmente sozinha em seu casamento com Charles. A presença de Camilla era enorme, e Diana sentia isso profundamente. Apesar de seus esforços para manter a fachada de um casamento feliz para o público, a distância emocional entre Charles e Diana aumentava, e Camilla continuava sendo um fator importante na tensão. À medida que Charles se aproximava mais de Camilla, Diana se sentia cada vez mais isolada, não apenas de seu marido, mas de toda a família real. O calor e o afeto que ela esperava encontrar dentro do lar real eram difíceis de encontrar. Diana, uma jovem enfrentando as pressões da realeza, sentia-se sozinha em uma família amarrada pela tradição e pela contenção emocional. Para piorar as coisas, a obsessão da mídia por Diana crescia dia após dia. Na superfície, ela era a querida princesa do povo, adorada por milhões, mas o escrutínio constante a exauria. Cada movimento que fazia era relatado, criticado e debatido pelos tabloides, o que lhe impunha uma pressão enorme para parecer perfeita o tempo todo. Enquanto o público não se cansava dela, Diana se sentia sufocada. Diana também lutou com sua saúde mental durante esses anos difíceis. A pressão para se conformar às expectativas reais, junto com seu casamento em deterioração, afetou profundamente seu bem-estar emocional. A portas fechadas, Diana enfrentava batalhas com a bulimia e a depressão. Sua bulimia, um segredo que guardou por muitos anos, era tanto uma resposta à pressão que sentia quanto um grito de ajuda em um mundo onde tinha poucas pessoas em quem confiar. Mais tarde, ela descreveu esse transtorno como uma forma de ter controle, quando tudo o mais em sua vida parecia caótico. Apesar dessas lutas, Diana encontrou consolo em sua vida pública, particularmente através de seu trabalho de caridade. Ela se dedicou a causas próximas ao seu coração, como a conscientização sobre o HIV/AIDS, a eliminação de minas terrestres e a ajuda a crianças necessitadas. Esses compromissos deram a Diana um senso de propósito e conexão que faltava dentro de seu casamento e da família real. Foi nesses momentos, visitando hospitais, consolando os doentes e falando em nome dos marginalizados, que Diana realmente brilhou. No entanto, isso também a diferenciava do restante da família real.
que estava mais focada em manter uma certa imagem do que em se envolver ativamente com o público em questões emocionais. A empatia natural de Diana e sua capacidade de se conectar com as pessoas a tornaram um ícone global, mas também aprofundaram a lacuna entre ela e a família real, particularmente com Charles. À medida que se tornava mais querida pelo público, Diana se sentia mais alienada da instituição da qual fazia parte. Ela chegou até a dizer que deveria ser a princesa do povo, mas sentia-se como a princesa de ninguém. Você pode imaginar como o mundo reagiu quando ela revelou informações tão contundentes como essas? Talvez, apenas talvez, essa tenha sido a razão pela qual Lady Di começou a receber cartas de seu sogro, o príncipe Philip, para começo de conversa. Mas havia muito mais do que parecia à primeira vista. Enquanto as lutas de Diana se tornavam mais visíveis, a reação de Charles ao fracasso de seu casamento tomou um caminho diferente. Em público, Charles mantinha uma imagem composta e controlada. Ele continuou cumprindo com seus deveres reais e aparecendo em eventos públicos ao lado de Diana, mesmo enquanto sua relação desmoronava a portas fechadas. Para o mundo exterior, ele se apresentava como um príncipe responsável, mas sua vida privada contava uma história diferente. Em particular, o vínculo de Charles com Camilla apenas se fortaleceu. Apesar do escrutínio público, ele continuou confiando nela, encontrando em Camilla o apoio emocional que faltava em sua relação com Diana. Essa conexão mais profunda com Camilla afastou ainda mais Charles de Diana, criando um senso de abandono emocional que Diana sentiu intensamente. Quanto mais tempo Charles passava com Camilla, mais distante Diana se tornava, não apenas de seu marido, mas de toda a família real. A família real tinha sua própria maneira de lidar com esses problemas, manter tudo em privado. As lutas emocionais raramente eram discutidas abertamente, e essa abordagem deixava Diana ainda mais isolada. Não havia orientação ou apoio por parte da família, ninguém a quem recorrer em busca de conselhos ou conforto. As aparições públicas de Charles e Diana também se tornaram mais tensas. Por trás dos sorrisos para as câmeras, havia uma desconexão crescente entre os dois. Sua linguagem corporal nos eventos dizia muito, frequentemente revelando a tensão que fervia sob a superfície. Para muitos observadores, era evidente que algo estava profundamente errado. Mas por anos o casal tentou manter as aparências pelo bem da imagem real. O crescente isolamento de Diana, tanto de seu marido quanto da família real, desempenharia um papel central no desenlace de seu casamento. À medida que Charles se apoiava mais em Camilla, Diana encontrava-se lutando em múltiplas frentes, contra a família real, contra a mídia e contra suas próprias batalhas emocionais. Esse período marcou o início do fim do conto de fadas, à medida que as fissuras em sua relação se tornavam impossíveis de ignorar. O príncipe Philip, muitas vezes visto como o severo patriarca da família real, tinha uma relação muito mais próxima com a princesa Diana do que muitas pessoas imaginam. De fora, Philip parecia direto e sem rodeios, com uma reputação por fazer comentários improvisados que às vezes provocavam controvérsias. No entanto, por trás desse exterior rígido, ele tinha um compromisso profundo com sua família e com a monarquia, o que o levou a desempenhar um papel mais pessoal no casamento problemático de Diana e Charles. Nas primeiras etapas do casamento de Diana e Charles, ficou claro que as coisas não estavam indo bem. A família real não era estranha a tensões internas, mas os problemas entre Diana e Charles não podiam ser facilmente ignorados. Ao ver as lutas que seu filho e sua nora enfrentavam, Philip assumiu o papel de mediador. Ele acreditava que, com a orientação adequada, Diana e Charles poderiam resolver suas diferenças e salvar o casamento. A experiência de Philip em seu próprio casamento com a rainha Elizabeth moldou sua visão da situação. Assim como Diana, Philip foi um outsider na família real. Ele teve que se adaptar às pressões da vida real e às rigorosas expectativas que vinham com ser parte da monarquia britânica. Ao longo dos anos, Philip aprendeu a navegar em seu papel como consorte da rainha, o que lhe deu uma perspectiva única sobre as dificuldades enfrentadas por Diana. Ele entendia o impacto emocional que o escrutínio público podia ter e reconhecia o desafio de tentar encontrar seu lugar dentro da instituição real. Embora Philip pudesse ser direto, ele realmente se preocupava com Diana. Ele simpatizava com suas lutas e a via como uma figura-chave no futuro da monarquia. Mas, mais importante, ele sabia que a estabilidade da família real estava em jogo. O mundo estava observando de perto, e qualquer escândalo em torno do casamento de Diana e Charles certamente mancharia a reputação da monarquia. Para Philip,
Manter a família unida não era apenas uma questão de sentimentos pessoais, mas de proteger a própria coroa. Rinana. O papel de Philip como mediador. O envolvimento de Philip no casamento de Diana e Charles era motivado por seu desejo de manter a família real unida. Sempre protetor feroz da monarquia, ele sabia que um colapso público no casamento teria consequências graves. Durante um tempo, Philip acreditou genuinamente que poderia ajudar Diana e Charles a se reconciliar. Ele frequentemente atuava como mediador, tentando fechar a lacuna entre os dois e oferecendo conselhos sobre como fazer o casamento funcionar. No entanto, à medida que os anos passavam, a frustração de Philip crescia. Apesar de seus esforços, a distância entre Diana e Charles só aumentava. Charles permanecia emocionalmente ligado a Camila, e Diana, sentindo-se cada vez mais isolada, achava cada vez mais difícil lidar com seu papel dentro da família real. As tentativas de Philip de manter a paz tornaram-se mais complicadas, já que tanto Diana quanto Charles pareciam se afastar cada vez mais. Embora Philip continuasse comprometido em ajudá-los, era evidente que a situação estava fora de controle. Finalmente, até mesmo Philip teve que aceitar que o casamento era irreparável. Apesar de continuar simpatizando com Diana, ele reconheceu que a tensão sobre a família e a monarquia era grande demais. Por mais que quisesse proteger a imagem real, a realidade da situação não podia mais ser ignorada. O auge da crise. No início da década de 1990, os problemas entre Diana e Charles chegaram a um ponto crítico. A mídia relatava constantemente sobre seus problemas conjugais, e o público estava profundamente envolvido no drama. Em 1992, o casal anunciou oficialmente sua separação, marcando o início de um dos períodos mais dramáticos na história moderna da realeza, com escrutínio mediático constante sobre ambas as partes. A família real, conhecida por manter seus assuntos privados longe do olhar público, agora enfrentava uma crise pública em grande escala. Enquanto o público assistia ao desmoronamento do casamento, a família real trabalhava arduamente para conter os danos. A rainha Elizabeth e o príncipe Philip estavam particularmente preocupados com o impacto dessa separação na reputação da monarquia. As cartas de Philip revelam sua profunda preocupação com a percepção pública da monarquia e como esse assunto tão pessoal se transformou em um espetáculo global. Ele sabia que cada detalhe da separação seria analisado pela imprensa e temia as consequências de longo prazo para a monarquia. Diana e a mídia, uma relação única. Um dos fatores-chave que tornou essa crise ainda mais desafiadora para a família real foi a relação de Diana com a mídia. Ao contrário de outros membros da família real, Diana tinha uma habilidade única de usar a mídia a seu favor. Como a princesa do povo, ela tinha uma conexão direta com o público e não tinha medo de compartilhar sua versão dos fatos. Durante a entrevista ao programa Panorama, por exemplo, Diana falou abertamente sobre os problemas em seu casamento, suas lutas com a saúde mental e o relacionamento de Charles com Camila. Foi um momento impactante para minha família real, que sempre valorizou a privacidade e a discrição. Mas para Diana, essa entrevista foi uma forma de recuperar sua narrativa e mostrar ao mundo o que ela vinha enfrentando. No entanto, para Philip e a rainha, a entrevista foi vista como um desafio direto à privacidade da monarquia. A família real sempre operou sob a crença de que assuntos pessoais deveriam permanecer privados, e a decisão de Diana de falar tão abertamente foi vista como uma violação dessa regra não escrita. Em particular, Philip ficou frustrado. Frustrado com o quanto da dinâmica interna da família agora estava sendo exposta publicamente, a entrevista intensificou a febre midiática em torno de Diana e Charles, tornando quase impossível conter o escândalo. O divórcio, um capítulo final. Após anos de tensão pública e privada, o divórcio de Diana e Charles foi finalizado em 1996. O impacto emocional em ambas as partes foi inegável. Para Diana, o divórcio marcou o fim de um capítulo tumultuado em sua vida, mas também lhe permitiu recuperar algum controle sobre sua vida pessoal. Para Charles, o divórcio lhe deu a liberdade de buscar seu relacionamento com Camila de maneira mais aberta, embora anos se passassem antes que o público aceitasse plenamente o papel dela em sua vida. O divórcio foi o capítulo final de um dos períodos mais turbulentos da história moderna da realeza. Marcou o fim de um casamento de conto de fadas e o início de uma nova era incerta para a família real. E, ao longo de tudo isso, o papel de Philip como mediador e protetor da coroa
deixou um impacto duradouro na forma como a família navegou por essa crise tão pública. Em um movimento extraordinário, o Duque de Edimburgo tomou a decisão incomum de escrever cartas privadas para Diana, oferecendo orientação e apoio durante alguns de seus momentos mais sombrios. Mas adivinhe só, as cartas secretas de Philip para Diana também revelaram todos os segredos sobre o rei Charles. Em uma de suas cartas, Philip expressou sua desaprovação em relação ao relacionamento de Charles com Camilla Parker Bowles. Charles foi tolo ao arriscar tudo com Camilla, escreveu ele. Em outra carta, afirmou que a família não aprovava que nenhum dos dois tivesse amantes, refletindo sua frustração tanto com o comportamento de Charles quanto com o de Diana, embora notavelmente criticasse mais as ações de seu filho. Embora pudesse ser severo, essas cartas mostram que Philip simpatizou com a situação de Diana mais do que o público jamais imaginou. O divórcio de Charles e Diana, em 1996, foi um dos escândalos mais divulgados na história da realeza. Enquanto a rainha Elizabeth permanecia neutra, tentando ao máximo preservar a imagem da família real, Philip estava dividido. Sua lealdade à monarquia era absoluta, mas em particular, ele mantinha comunicação com Diana, expressando preocupação com seu bem-estar. Philip reconhecia que Lady Di, apesar de suas próprias imperfeições, havia sido prejudicada pela relação prolongada de Charles com Camilla. Em algumas cartas, ele chegou a insinuar que a vida de Diana poderia estar em perigo, sugerindo que seus temores não eram completamente infundados. Mas o que exatamente ele quis dizer com isso? Segundo alguns relatos, uma dessas cartas confirma o que muitos suspeitam há muito tempo, que Charles queria que Diana estivesse fora de seu caminho e até mesmo teria planejado algo contra ela, algo que poderia tê-lo levado à prisão. Ainda mais chocante, fontes afirmam que Charles ainda poderia ser preso por causa do que essas cartas revelaram. Imagine só as lágrimas e a expressão de tristeza em seu rosto se isso realmente acontecesse. Mas isso não é tudo. As cartas de Philip também fazem referência ao relacionamento com os filhos de Diana, os príncipes William e Harry. O duque era muito próximo de ambos e entendia como a separação dos pais estava afetando os dois. Em sua correspondência, Philip frequentemente falava sobre a necessidade de proteger William e Harry da tempestade midiática que cercava a família. Essa preocupação era compartilhada por Diana, que sempre foi ferozmente protetora com seus filhos. A relação entre Philip e Diana nem sempre foi fácil. Eles tinham suas diferenças, e Philip nem sempre concordava com a forma como Diana lidava com sua vida pública. No entanto, suas cartas revelam um homem que, à sua maneira, estava tentando manter a família unida e ajudar Diana a enfrentar a tempestade. Enquanto Charles se apoiava intensamente em Camilla durante esse período, o apoio privado de Philip ajudou Diana a suportar alguns dos anos mais difíceis de sua vida. Pode-se dizer que os esforços de Philip para apoiar Diana não se tratavam apenas de lealdade pessoal, mas também de proteger a instituição a qual ele dedicou sua vida. Ao apoiar Lady Di, ele esperava manter a família intacta pelo bem de William, Harry e do futuro da monarquia. Suas cartas, agora tornadas públicas, revelam um homem que, apesar de seu exterior rígido, esteve ao lado de Diana em seus momentos mais difíceis. E agora? Fontes próximas ao palácio afirmam que, após ouvir essas revelações, o rei caiu em prantos. Será possível que o rei Charles seja realmente responsável pela trágica morte de Diana? Deixe sua opinião nos comentários. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me. Michelle LaVaughn Robinson nasceu em 17 de janeiro de 1964, em Chicago, Illinois. Seus primeiros anos foram vividos em um pequeno apartamento no South Side de Chicago, uma área de classe trabalhadora que moldou profundamente sua visão de mundo. Crescendo nesse ambiente, Michelle aprendeu o valor do trabalho duro e da comunidade. Seu pai, Fraser Robinson III, trabalhava na estação de tratamento de água da cidade e era uma figura profundamente respeitada no bairro. Apesar de ter sido diagnosticado com esclerose múltipla quando Michelle ainda era criança, Fraser continuou trabalhando incansavelmente para sustentar a família. Sua resiliência e determinação deixaram uma marca duradoura em Michelle, ensinando-lhe a importância de ser forte diante das adversidades. A doença de Fraser foi um desafio que a família Robinson enfrentou unida. A esclerose múltipla é uma condição debilitante que afeta o sistema nervoso central, frequentemente levando à incapacidade física ao longo do tempo.
Observar o pai lidar com essa doença enquanto continuava a sustentar a família deu a Michelle um profundo senso de responsabilidade e uma determinação de aproveitar ao máximo as oportunidades que surgiam. A dedicação inabalável de Fraser ao trabalho e à família forneceu a Michelle um modelo de resiliência que ela levaria consigo ao longo da vida. A mãe de Michelle, Marian Robinson, também teve uma grande influência na formação do caráter da filha. Marian optou por ficar em casa para cuidar de Michelle e de seu irmão, Craig, durante os anos formativos, garantindo que tivessem uma base sólida em educação e valores morais. Marian era uma mãe amorosa e incentivadora, que encorajava os filhos a sonharem alto, e sua presença oferecia a estabilidade emocional de que Michelle viria a depender. Michelle frequentemente fala da força silenciosa de sua mãe e de como isso a ajudou a manter os pés no chão, mesmo ao alcançar os mais altos círculos sociais dos Estados Unidos. A dinâmica próxima e unida da família Robinson foi uma fonte de força para Michelle, e os valores instilados nela durante a infância tornaram-se centrais para sua identidade como figura pública. Apesar dos desafios enfrentados, a família mantinha um senso de normalidade, com jantares regulares e atividades compartilhadas, como jogos de tabuleiro e leitura. Essas rotinas simples ajudaram a promover um senso de estabilidade e pertencimento, o que se tornou especialmente importante à medida que Michelle começou a navegar pelas complexidades da vida acadêmica e, mais tarde, pelos holofotes políticos. Nations. Educação. Superando barreiras e excelência acadêmica. A trajetória educacional de Michelle foi marcada por conquistas e desafios. Frequentando a escola primária Bryn Mawr, em Chicago, ela rapidamente demonstrou suas habilidades intelectuais. Reconhecendo seu potencial, seus professores a colocaram em um programa para alunos superdotados, onde ela prosperou. Essa experiência inicial a colocou em um caminho de sucesso acadêmico, mas também a expôs aos desafios de ser uma jovem negra em ambientes acadêmicos predominantemente brancos. Quando Michelle ingressou na Whitney Young High School, a primeira escola de ensino médio de excelência em Chicago, enfrentou a pressão de frequentar uma instituição competitiva, onde era uma das poucas alunas afro-americanas. O trajeto diário de 3 horas até a escola refletia seu compromisso com a educação, e ela consistentemente se destacou, formando-se como oradora oficial de sua turma. Apesar dessas conquistas, Michelle frequentemente enfrentava dúvidas de pessoas ao seu redor. Alguns conselheiros e professores desencorajaram sua candidatura a universidades da Ivy League, acreditando que ela estava almejando algo além de suas capacidades. Esse ceticismo, no entanto, apenas alimentou a determinação de Michelle em provar que estavam errados. Sua aceitação na Universidade de Princeton, em 1981, foi um marco não apenas para Michelle, mas para toda a sua família. Princeton, no entanto, trouxe novos desafios. Pela primeira vez, Michelle experimentou um profundo senso de isolamento como uma das poucas mulheres negras no campus. O corpo discente, predominantemente branco e abastado, contrastava fortemente com a comunidade em que ela havia crescido. O sentimento de ser uma outsider foi amplificado por um incidente envolvendo sua colega de quarto no primeiro ano. Supostamente, a mãe de sua colega tentou mudar a filha de dormitório ao descobrir que Michelle era negra. Esse episódio trouxe Michelle face a face com as realidades do racismo, mas também fortaleceu sua determinação de se destacar apesar dos preconceitos que enfrentava. Em Princeton, Michelle se formou em sociologia e fez especialização em estudos afro-americanos, áreas de estudo que lhe permitiram explorar questões sistêmicas que afetavam comunidades como a que ela cresceu. Sua tese de graduação, Princeton Educated Blacks and the Black Community, foi a culminação de seus interesses acadêmicos e experiências pessoais. Nesse trabalho de 99 páginas, Michelle analisou as experiências de ex-alunos negros e como o tempo em Princeton influenciou sua conexão com a comunidade afro-americana. A tese destacou as dificuldades enfrentadas por estudantes negros em instituições predominantemente brancas e levantou questões importantes sobre a natureza da integração e da identidade. Após se formar em Princeton em 1985, Michelle ingressou na Faculdade de Direito de Harvard, onde obteve seu Juris Doctor em 1988. Em Harvard, Michelle continuou a defender os direitos das minorias e a justiça social, participando de protestos que exigiam mais diversidade no corpo docente e atuando no Harvard Legal Aid Bureau, onde prestava serviços jurídicos a inquilinos de baixa renda.
Harvard foi um ponto de virada para Michelle, pois foi lá que ela começou a ganhar confiança em suas habilidades e a abraçar sua identidade como uma acadêmica brilhante e uma mulher negra em uma instituição predominantemente branca. Nathan Warnes, carreira inicial, do direito corporativo ao serviço público. Após se formar em Harvard, Michelle retornou a Chicago para iniciar sua carreira jurídica na Sidley Austin, uma das firmas de advocacia mais prestigiadas da cidade. Na Sidley Austin, Michelle trabalhou nas divisões de marketing e propriedade intelectual da firma. Embora tenha encontrado sucesso no mundo corporativo, rapidamente percebeu que sua verdadeira paixão estava em outro lugar. Michelle era movida pelo desejo de servir a sua comunidade e fazer a diferença na vida dos menos favorecidos. E a estrutura rígida do direito corporativo não proporcionava a realização que buscava. Foi na Sidley Austin que Michelle conheceu um jovem Barack Obama, que estava trabalhando na firma como associado de verão enquanto frequentava a Faculdade de Direito de Harvard. Os dois foram designados para trabalhar juntos quando Michelle foi encarregada de orientar Barack. O relacionamento começou de forma profissional, mas rapidamente se transformou em um vínculo romântico. O carisma, a inteligência e a paixão de Barack pela justiça social ressoaram profundamente em Michelle, e os dois descobriram que compartilhavam uma visão de um mundo melhor e mais justo. Seu relacionamento se tornaria a base para uma das parcerias políticas mais influentes da história americana moderna. Apesar de seu sucesso na Sidley Austin, Michelle decidiu deixar o direito corporativo para seguir uma carreira no serviço público. Em 1991, assumiu um cargo como assistente do prefeito Richard Daley, trabalhando no governo municipal de Chicago. Essa transição marcou o início da jornada de Michelle no serviço público, onde ela teria um impacto mais direto em sua comunidade. Como comissária assistente de planejamento e desenvolvimento, Michelle trabalhou em iniciativas voltadas para melhorar a infraestrutura da cidade e apoiar comunidades locais. Em 1993, Michelle assumiu um novo desafio como diretora executiva da Public Allies Chicago, uma organização sem fins lucrativos que incentivava jovens a seguirem carreiras no serviço público. Sob sua liderança, a organização prosperou, estabelecendo recordes de arrecadação que duraram anos. O trabalho de Michelle na Public Allies permitiu que ela canalizasse sua paixão por justiça social em resultados concretos, tornando-se um dos períodos mais gratificantes de sua carreira inicial. A carreira de Michelle continuou a evoluir quando ela aceitou o cargo de diretora associada de serviços estudantis na Universidade de Chicago, em 1996. Nesse papel, ela desenvolveu o primeiro programa de serviço comunitário da universidade, encorajando os alunos a se envolverem com a comunidade local e retribuírem por meio de trabalho voluntário. Seu trabalho na educação superior destacou sua crença no poder transformador da educação e do engajamento comunitário, valores que mais tarde moldariam suas iniciativas como primeira-dama. Kanina Arnes, equilibrando família e vida pública, criando Malia e Sasha. A vida familiar de Michelle e Barack Obama tem sido uma parte central de sua imagem pública. O casal se casou em 1992 e suas duas filhas, Malia e Sasha, nasceram em 1998 e 2001, respectivamente. Ao longo da carreira política do marido, Michelle permaneceu profundamente comprometida em garantir que suas filhas tivessem uma infância tão normal quanto possível, apesar das pressões de viver sob os holofotes. Quando Barack anunciou sua candidatura à presidência em 2007, Michelle inicialmente ficou hesitante. Ela sabia que as demandas de uma campanha presidencial impactariam a família e estava particularmente preocupada com o efeito que isso teria sobre Malia e Sasha. Michelle concordou em apoiar a campanha de Barack sob a condição de que ele parasse de fumar e também estabeleceu limites para sua própria participação na campanha, garantindo que pudesse estar presente para suas filhas. Durante a campanha, Michelle equilibrou seu papel de mãe com as responsabilidades de ser cônjuge político. Ela limitou suas aparições na campanha a 2 dias por semana e raramente passava a noite fora, preferindo voltar para casa no final de cada dia. Esse compromisso com a família foi uma característica definidora da abordagem de Michelle à vida pública. Ela frequentemente falava sobre a importância de criar um ambiente estável e de apoio para Malia e Sasha, mesmo enquanto enfrentavam intensa atenção da mídia. Quando os Obamas se mudaram para a Casa Branca em 2009, a mãe de Michelle, Marianne Robinson, juntou-se a eles para ajudar a cuidar das meninas.
Essa decisão permitiu que Michelle continuasse seu trabalho como primeira-dama, enquanto garantia que suas filhas tivessem um forte sistema de apoio em casa. Malia e Sasha frequentaram a Sidwell Friends School, uma prestigiada escola particular em Washington, D.C., onde foram protegidas de grande parte da atenção da mídia. Apesar das pressões de viver na Casa Branca, Michelle trabalhou arduamente para criar um senso de normalidade para suas filhas, garantindo jantares em família regulares, tarefas domésticas e responsabilidades como qualquer outra criança. Primeira-dama dos Estados Unidos, redefinindo o papel. Quando Michelle Obama se tornou primeira-dama em 2009, trouxe consigo um profundo compromisso com o serviço, a educação e o engajamento comunitário. Desde o início, Michelle deixou claro que seu foco principal seria sua família, mas ela também assumiu várias iniciativas importantes que refletiam sua paixão por justiça social e seu desejo de causar um impacto positivo na nação. Uma de suas iniciativas mais significativas foi o programa Let's Move, voltado para combater o crescente problema da obesidade infantil nos Estados Unidos. O Let's Move incentivava as crianças a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis, praticarem mais exercícios físicos e levarem estilos de vida mais saudáveis de forma geral. A iniciativa se concentrou em melhorar as refeições escolares, aumentar o acesso a alimentos saudáveis em comunidades de baixa renda e promover a atividade física nas escolas. Por meio do Let's Move, Michelle firmou parcerias com escolas, empresas de alimentos e governos locais para implementar mudanças que ajudariam a reduzir as taxas de obesidade infantil. Embora a iniciativa tenha sido amplamente elogiada, também enfrentou críticas de alguns que a consideravam muito prescritiva, especialmente em relação às refeições escolares. Michelle também foi uma forte defensora das famílias de militares. Por meio da iniciativa Joining Forces, que lançou com a doutora Jill Biden, Michelle trabalhou para fornecer recursos e apoio a membros das Forças Armadas, veteranos e suas famílias. A iniciativa focou em questões como emprego, educação e saúde para famílias militares, e Michelle frequentemente falava sobre os sacrifícios pessoais que essas famílias fazem pelo país. Sua profunda empatia por essas famílias ressoou com o público, e o Joining Forces tornou-se uma das iniciativas de maior sucesso de sua gestão como primeira-dama. Outra iniciativa importante foi o programa Reach Higher, que encorajava os jovens a buscarem educação superior. Michelle visitava frequentemente escolas e falava com estudantes sobre a importância do trabalho duro e da perseverança. Baseando-se em suas próprias experiências como a primeira pessoa de sua família a frequentar uma universidade, Michelle enfatizava o valor da educação e a necessidade de os jovens almejarem alto, independentemente de sua origem ou circunstâncias. Por meio do Reach Higher, ela buscava inspirar uma nova geração de estudantes a perseguirem seus sonhos e alcançarem seu potencial máximo. Michelle também lançou o Let Girls Learn, uma iniciativa global de educação focada em proporcionar acesso à educação para meninas em todo o mundo. A iniciativa buscava enfrentar barreiras que impedem meninas de frequentarem a escola, como pobreza, violência de gênero e normas culturais. Ao estabelecer parcerias com governos, organizações e comunidades locais, o Let Girls Learn visava melhorar as oportunidades educacionais para milhões de meninas que estavam sendo privadas de uma educação. A paixão de Michelle por essa causa era evidente em seus discursos e aparições públicas, e a iniciativa recebeu amplo apoio. Teorias da conspiração e desinformação, enfrentando alegações infundadas. Apesar de suas muitas conquistas, Michelle Obama não escapou de controvérsias e desinformações. Uma das teorias da conspiração mais persistentes sobre ela é a alegação infundada de que ela nasceu homem. Essa narrativa falsa começou como um artigo satírico, mas foi rapidamente adotada por teóricos da conspiração e amplamente disseminada nas redes sociais. A teoria ganhou mais atenção em 2014, quando a comediante Joan Rivers fez um comentário sarcástico referindo-se a Michelle como transgênero. Embora o comentário de Rivers tenha sido feito como uma piada, foi usado por teóricos da conspiração como prova de suas alegações. A teoria da conspiração foi ainda alimentada por imagens manipuladas e alegações falsas que circularam em plataformas como Facebook e Twitter. Essas imagens foram projetadas para fazer Michelle parecer mais masculina e frequentemente vinham acompanhadas de artigos enganosos que alegavam ter descoberto evidências de sua suposta identidade de gênero.
Apesar de esforços repetidos para desmentir a teoria, ela persistiu em certos círculos, em grande parte devido ao poder da desinformação na era digital. Em 2023, um relatório da AFP revelou como essas alegações falsas continuaram a circular, mesmo já tendo sido completamente desmentidas. O relatório destacou o papel das imagens alteradas e dos artigos enganosos na perpetuação da conspiração, além dos desafios de combater a desinformação em uma era em que as redes sociais permitem que rumores se espalhem rápida e amplamente. Essa teoria da conspiração, como muitas outras, serve como uma distração dos verdadeiros problemas e contribuições de figuras públicas. No caso de Michelle Obama, o foco em rumores infundados desvia a atenção de seu trabalho como defensora da saúde, educação e famílias militares. Também reflete o desafio mais amplo de lidar com a desinformação no cenário midiático atual, onde narrativas falsas podem facilmente ganhar força e ofuscar a verdade. Legado. Um impacto duradouro na sociedade americana. O legado de Michelle Obama como primeira-dama dos Estados Unidos é de empoderamento, serviço e inspiração. Por meio de suas iniciativas, discursos e aparições públicas, ela inspirou milhões de pessoas a buscar seus sonhos, contribuir com suas comunidades e causar um impacto positivo no mundo. Seu trabalho nas áreas de saúde, educação e apoio a famílias militares teve um efeito duradouro, e sua defesa das mulheres e meninas continua a ressoar globalmente. O livro de memórias de Michelle, Minha História, Becoming, no original, publicado em 2018, oferece aos leitores uma visão íntima de sua vida, desde a infância em Chicago até seus anos na Casa Branca. O livro foi um sucesso de crítica e público, com milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Becoming tocou os leitores, especialmente mulheres e pessoas negras, que viram na história de Michelle um reflexo de suas próprias experiências. O sucesso do livro consolidou ainda mais o status de Michelle como uma das figuras mais influentes de sua geração. Em sua vida pós-Casa Branca, Michelle continuou envolvida em serviço público e filantropia, enquanto também aproveita momentos mais privados com sua família. Ela já declarou não ter interesse em concorrer a cargos públicos, apesar das especulações de que poderia entrar na política. Em vez disso, Michelle permanece focada em fazer a diferença por meio de sua escrita, palestras e trabalho de advocacia. Seu legado não é definido apenas por seu papel como primeira-dama, mas também pelas maneiras como usou sua plataforma para elevar outras pessoas e inspirar mudanças. A história de Michelle Obama é de perseverança, resiliência e esperança, e seu impacto na sociedade americana será sentido por gerações futuras. Fomos submetidos ao mesmo holofote ao longo de nossas vidas. Passamos por uma intrusão massiva, e tudo o que isso implica, e cada um de nós lida com isso de maneira diferente. Enterrado sob o peso do protocolo real e das rigorosas tradições, o filho mais novo da rainha Elizabeth II, o príncipe Edward, conde de Wessex, tem sido por muito tempo envolto em mistério e obscuridade, sua vida amplamente escondida do olhar público. Sendo o mais jovem de 4 irmãos e o membro menos proeminente da família real, a existência de Edward foi relegada às sombras do palácio, sua presença muitas vezes ignorada e seus feitos ofuscados pela grandiosidade de seus parentes mais ilustres. Junte-se a nós enquanto exploramos a vida do príncipe Edward e descobrimos as razões pelas quais raramente se fala dele. Na maioria das vezes, as pessoas esquecem sua existência na família real, mas agora estamos prestes a revelar histórias não contadas sobre ele e entender por que ele permanece constantemente longe dos holofotes. Um segredo significativo envolve o título do príncipe Edward, que continua sendo um mistério não esclarecido pela família real. Sua escolha de título ao se casar com Sophie Rhys-Jones marcou uma notável ruptura com a tradição, despertando curiosidade e especulação entre os observadores da realeza. Tradicionalmente, aos noivos reais é concedido o prestigioso título de duque. No entanto, o príncipe Edward foi designado, em vez disso, como conde de Wessex. Essa decisão levantou questões sobre as implicações de tal afastamento das normas estabelecidas. As complexidades dos títulos reais britânicos podem parecer confusas à primeira vista, mas seguem uma hierarquia específica que reflete a linhagem e o patrimônio da família real. Convencionalmente, os filhos homens do monarca reinante são chamados de Sua Alteza Real, seguido de seus nomes. Ao se casar, geralmente recebem um título adicional,
que tradicionalmente culmina no título de duque. Contudo, o título do príncipe Edward como conde de Wessex divergiu desse caminho habitual, deixando alguns observadores perplexos. No entanto, esse título esteve longe de ser um desprezo ou uma degradação. Ele tinha um profundo significado pessoal para o príncipe Edward, refletindo seus gostos e interesses individuais. Inspirado por seu filme favorito, Shakespeare Apaixonado, ele tinha um apreço especial pelo personagem Conde de Wessex, cujo charme e carisma ressoaram entre os espectadores. Consequentemente, quando chegou a hora de escolher seu título, o príncipe Edward optou por honrar essa influência cinematográfica, abraçando o título de Conde de Wessex como uma verdadeira reflexão de sua identidade e paixões. Embora alguns possam ter especulado sobre as implicações dessa escolha pouco convencional, ela representou, em última análise, uma conexão pessoal em vez de uma mera ruptura com a tradição. A escolha do príncipe Edward parecia derivar de uma inclinação pessoal, em vez de um desdém percebido por parte da rainha ou da instituição real. Na verdade, o título de Conde de Wessex tornou-se um emblema da singularidade do príncipe Edward e de seu desejo de trilhar seu próprio caminho dentro dos parâmetros das tradições reais. Com o tempo, o título continuou atraindo interesse e especulação, especialmente no contexto das mudanças reais iminentes. Após a morte do príncipe Philip, o príncipe Charles assumiu o título de seu pai como Duque de Edimburgo, o que gerou perguntas sobre o futuro desse título e sua possível sucessão pelo príncipe Edward, uma vez que Charles se tornasse rei. Apesar de não ser o herdeiro oficial ao trono, acredita-se que o príncipe Edward seja o filho favorito de ambos os pais. A ideia de favoritismo parental apresenta um tema matizado e sensível, mesmo dentro do ambiente distinto da família real. Embora os pais possam rejeitar firmemente a ideia de ter favoritos, os sinais sutis e as percepções daqueles próximos à família muitas vezes sugerem dinâmicas complexas nas relações familiares. No caso do príncipe Edward, rumores de favoritismo por parte de seu pai, o príncipe Philip, circularam dentro dos círculos reais, oferecendo perspectivas fascinantes sobre o funcionamento interno do lar real. Relatos do Express indicam que o príncipe Edward era visto como ocupando uma posição única nos afetos do príncipe Philip, um sentimento que parece refletido na proeminente exibição do retrato do príncipe Edward no escritório de seu pai. Esse gesto aparentemente menor, mas significativo, revela muito sobre o afeto e a estima que o príncipe Philip tinha por seu filho mais novo, sugerindo uma conexão que vai além dos laços familiares típicos. A ideia de que o príncipe Edward era o favorito de seu pai é ainda reforçada pela aparente inclinação do príncipe Philip para que ele e sua esposa Sophie assumissem maiores responsabilidades dentro da família real. À medida que o príncipe Philip começou a se afastar da vida pública, foi relatado que ele confiou ao príncipe Edward e Sophie a gestão de seus deveres reais, uma prova clara da confiança e da fé que depositava em suas capacidades e julgamento. Edward e Sophie conquistaram o afeto do público por meio de sua compostura digna, dedicação inabalável e compromisso constante com suas responsabilidades reais. Diferentemente de alguns de seus parentes mais sensacionalistas, eles estabeleceram uma reputação caracterizada pela humildade, confiabilidade e graça sob pressão, qualidades que lhes renderam a admiração e o respeito dos observadores reais em todo o mundo. De acordo com uma fonte real, a natureza discreta do príncipe Edward e a elegância simples de Sophie ressoaram com o público, levando a elogios por seu senso de dever e falta de pretensão. Em uma era frequentemente ofuscada por escândalos e controvérsias reais, sua devoção constante a seus papéis como membros ativos da família real não passou despercebida, conquistando o afeto tanto de seus pares reais quanto do público em geral. Apesar do carinho que o príncipe Edward recebe de sua família e do público, pode ser menos conhecido que esse mesmo afeto inadvertidamente preparou o cenário para sua profunda tristeza. Após a morte de seu pai, o príncipe Philip, o príncipe Edward descreveu o evento como um impacto esmagador do qual lutou para se recuperar. No período imediato após essa perda, ele se comunicou abertamente com a imprensa, articulando a profunda dor e incredulidade que sentia diante da inesperada partida de seu pai. Apenas 2 dias após a morte do príncipe Philip, o príncipe Edward expressou a dor coletiva de sua família, indicando que ainda estavam tentando assimilar a magnitude da perda, um sentimento que ressoou com inúmeras pessoas ao redor do mundo.
Ao longo de sua vida, o príncipe Edward manteve uma relação próxima e afetuosa com seu pai, marcada por respeito mútuo, admiração e experiências compartilhadas. Em uma homenagem significativa ao príncipe Philip, ele refletiu sobre a notável influência que seu pai teve em sua vida, destacando sua habilidade de deixar uma impressão duradoura em todos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Em uma publicação na conta oficial da família real no Instagram, o príncipe Edward honrou o legado de seu pai, reconhecendo as inspirações duradouras e as paixões compartilhadas que definiram o tempo que passaram juntos. Refletindo sobre o tempo limitado que compartilharam, o príncipe Edward expressou tanto reverência quanto gratidão. Em uma entrevista à ITV News, ele relembrou o brilho e o senso de humor contagiante do príncipe Philip, qualidades que conquistaram todos que o conheceram. Além disso, destacou o amor duradouro e a parceria entre seus pais, enfatizando a força do vínculo deles como uma fonte contínua de inspiração e orientação ao longo de sua vida. Em meio ao luto pela perda do príncipe Philip, ele encontrou conforto nas lembranças do apoio, sabedoria e afeto constantes de seu pai. Além de seu papel como consorte real, o príncipe Edward reconheceu o impacto significativo de seu pai como esposo devotado e pai amoroso, um legado destinado a ressoar por gerações. Um aspecto notável sobre o príncipe Edward, que permanece amplamente desconhecido, é a considerável diferença de idade entre ele e o rei Charles. Algo que ficou evidente vários anos após o início do reinado da rainha Elizabeth. O nascimento do príncipe Edward não apenas significou a continuação do legado Windsor, mas também marcou um novo capítulo na história da monarquia, caracterizado por uma diferença de idade significativa de 16 anos com seu irmão mais velho, o príncipe Charles. Essa disparidade posicionou Edward como representante de uma nova geração dentro do linhagem real, encarregado de preservar as tradições da monarquia para o futuro. A rainha Elizabeth, conhecida por sua rigorosa adesão ao protocolo real e à tradição, surpreendeu muitos ao desafiar normas estabelecidas durante o nascimento do príncipe Edward. Em uma ruptura significativa com os costumes centenários, ela tomou a decisão sem precedentes de permitir que seu marido, o príncipe Philip, estivesse presente na sala de parto. Essa decisão marcou um momento crucial na história moderna da realeza. A escolha da rainha de incluir o príncipe Philip no processo de parto demonstrou sua visão progressista e disposição para adotar perspectivas evolutivas sobre a paternidade. Aos 37 anos, e já mãe de 3 filhos, a rainha Elizabeth foi influenciada pelo crescente discurso sobre a participação paterna no parto, amplamente destacado pelas revistas femininas da época. A chegada do príncipe Edward representou não apenas um evento significativo para o momento da família real, mas também um momento crucial que ilustrou as mudanças nas percepções sobre a paternidade e as dinâmicas familiares no século XX. A educação e trajetória de vida do príncipe Edward foram moldadas por uma interação única entre tradição e modernidade, enquanto ele equilibrava as demandas das responsabilidades reais com a busca de seus interesses e ambições pessoais. Desde cedo, o príncipe Edward esteve cercado por experiências extraordinárias. Aos 5 anos, ele teve a oportunidade única de conhecer seu ídolo, Neil Armstrong, o icônico astronauta conhecido como o primeiro humano a pisar na Lua. Esse encontro, orquestrado pelo palácio, proporcionou ao jovem príncipe uma chance única de compartilhar suas aspirações com Armstrong, revelando seu desejo de seguir os passos do lendário astronauta. A trajetória educacional do príncipe Edward começou na Heatherdown Preparatory School e continuou na Gordonstown School, conhecida por seu rigoroso enfoque em educação ao ar livre e desenvolvimento de caráter. Durante seu tempo em Gordonstown, Edward se destacou academicamente e participou ativamente de esportes e atividades extracurriculares, alcançando o título de Head Boy. Após concluir seus A-Levels, passou 6 meses na Nova Zelândia, ampliando seus horizontes e adquirindo habilidades valiosas. Ao retornar, ingressou no Jesus College, em Cambridge, onde se formou em 1986, um reflexo de sua dedicação ao desenvolvimento pessoal e intelectual. Depois de concluir seus estudos universitários, o príncipe Edward tomou um caminho inesperado, guiado por seu entusiasmo pelas artes e desejo de explorar suas capacidades criativas. Embora muitos esperassem que ele seguisse com responsabilidades reais ou uma carreira em um campo tradicional, ele decidiu embarcar em uma jornada diferente. Sua paixão pelas artes o levou a se juntar aos fuzileiros navais reais,
como cadete universitário. Mas essa incursão na vida militar foi breve. Apesar das altas expectativas depositadas nele, o príncipe Edward teve dificuldades com as exigências rigorosas do serviço militar, levando-o a uma realização crucial sobre sua verdadeira vocação. Em uma decisão corajosa e pouco convencional, Edward optou por deixar os Royal Marines, um movimento que provavelmente gerou tensões dentro da família real, especialmente com seu pai, o príncipe Philip. No entanto, essa escolha marcou o início de uma nova fase em sua vida, uma em que ele se dedicou ao mundo do entretenimento e do teatro. Com determinação e entusiasmo, Edward mergulhou na indústria, inicialmente trabalhando como assistente de produção na companhia de Andrew Lloyd Webber, The Really Useful Group. Esse papel permitiu que ele se envolvesse em todos os aspectos da produção teatral, ganhando o respeito de seus colegas por sua ética de trabalho e dedicação. Em 1993, o príncipe Edward deu um passo ousado ao fundar a Ardent Productions, uma produtora independente de televisão que refletia sua paixão pelo cinema e pela narrativa. Com esse projeto, Edward buscou se distanciar de sua identidade real e ser reconhecido por seu mérito profissional. Ele adotou o nome de Edward Windsor em seus projetos, marcando sua tentativa de criar uma identidade independente. Entre suas produções mais notáveis estava o documentário Edward on Edward, que explorava a vida controversa e a abdicação de seu tio-avô, o rei Edward VIII. Apesar de suas nobres aspirações, a Ardent Productions enfrentou diversos desafios na competitiva indústria televisiva. A empresa não conseguiu ganhar força e foi alvo de críticas pela imprensa e por especialistas do setor. Após 9 anos de operação, a Ardent Productions encerrou suas atividades, encerrando essa ambiciosa fase da vida do príncipe Edward. Em 2002, Edward anunciou sua decisão de deixar a indústria do entretenimento para se concentrar inteiramente em suas responsabilidades reais. Essa mudança representou um compromisso renovado com a família real e seu dever para com a nação. Em uma declaração sincera, ele expressou a necessidade de apoiar a rainha Elizabeth II e assumir maiores responsabilidades dentro da família real. Sua esposa, Sophie, tomou uma decisão semelhante ao deixar seu cargo como diretora executiva da RGH Public Relations. Em reconhecimento a esse sacrifício, a rainha Elizabeth concedeu ao casal um pagamento único de 250 mil libras como compensação pela perda de seus salários, destacando a importância de sua dedicação ao serviço da monarquia. Desde seu retorno aos deveres reais, o príncipe Edward tem se envolvido profundamente em uma variedade de iniciativas filantrópicas e atividades beneficentes. Seu trabalho com o Duke of Edinburgh's Award tem sido especialmente significativo, promovendo habilidades essenciais entre jovens. Além disso, ele supervisiona o Earl and Countess of Wessex Trust, um fundo dedicado a apoiar causas voltadas à juventude. O príncipe Edward também utilizou sua plataforma para promover iniciativas artísticas e esportivas, defendendo transformações positivas em comunidades locais e internacionais. Sua influência transcende os limites das responsabilidades reais convencionais, refletindo seu compromisso em tornar o mundo um lugar melhor. O casamento do príncipe Edward com Sophie Rhys-Jones é uma das histórias mais encantadoras da família real. Sua relação começou em um evento de tênis real e floresceu ao longo de 6 anos, longe dos holofotes. Em 1999, anunciaram o noivado, e o casamento, realizado na Capela de São Jorge, em Windsor, foi um evento cheio de tradição e alegria. Sophie foi recebida na família de braços abertos, e a rainha Elizabeth lhe concedeu uma deslumbrante tiara de sua coleção pessoal como presente. Um dos aspectos menos conhecidos de seu casamento são os desafios que enfrentaram com a infertilidade. Após sofrer uma gravidez ectópica em 2001, Sophie e Edward perseveraram e, em 2003, deram as boas-vindas à sua primeira filha, Lady Louise Windsor. Seu filho James nasceu em 2007, completando a família. Apesar dos desafios iniciais, sua força como casal e como pais se manteve firme, marcando um exemplo de resiliência e união. Embora as alegrias da paternidade tenham sido muitas, a vida do príncipe Edward e de Sophie não esteve isenta de dificuldades. Lady Louise Windsor enfrentou complicações médicas após seu nascimento prematuro e foi posteriormente diagnosticada com um distúrbio ocular congênito. Esse diagnóstico marcou um período difícil para uma família, cheio de incertezas e inúmeros tratamentos médicos.
No entanto, os esforços conjuntos de Edward e Sophie para apoiar sua filha demonstraram sua força como pais. Lady Louise passou por uma cirurgia para corrigir sua visão e, tanto ela quanto sua família, mostraram uma admirável resiliência durante o processo. Sophie e Edward garantiram um ambiente cheio de amor e estabilidade, permitindo que Louise superasse as adversidades com graça. Ao longo dos anos, Lady Louise demonstrou ser uma jovem confiante e talentosa, destacando-se inclusive em suas habilidades com cavalos, seguindo os passos de seu avô, o príncipe Philip. A chegada de seu filho James, Visconde de Severn, foi outro momento especial para a família. James cresceu em um ambiente equilibrado, com uma educação cuidadosamente supervisionada por seus pais para garantir que tanto ele quanto sua irmã se desenvolvessem plenamente. Sophie e Edward optaram por criar seus filhos com relativa privacidade, afastando-os dos holofotes constantes que geralmente cercam a família real. Nos últimos anos, o príncipe Edward e Sophie assumiram um papel mais proeminente dentro da família real. Após a morte do príncipe Philip, Edward tornou-se uma figura-chave na preservação do legado de seu pai, particularmente em seu trabalho com o Duke of Edinburgh's Award. Como patronos ativos de várias organizações beneficentes, Edward e Sophie demonstraram um compromisso constante com o serviço público e as causas humanitárias. O compromisso de Edward com a família real tem sido reconhecido em diversas ocasiões, especialmente pela rainha Elizabeth II, que confiou nele para assumir responsabilidades adicionais em momentos de necessidade. Isso consolidou sua posição como um dos membros mais confiáveis e trabalhadores da família real. Apesar de não estarem frequentemente nas manchetes, o príncipe Edward e Sophie ganharam o respeito e a admiração do público por sua abordagem discreta e comprometida em relação aos seus papéis reais. Sua humildade, combinada com sua dedicação, os transformou em figuras admiradas tanto no Reino Unido quanto internacionalmente. Em um mundo onde escândalos reais frequentemente dominam as notícias, Edward e Sophie mantiveram uma imagem impecável, servindo como um lembrete dos valores fundamentais da monarquia: dever, dedicação e serviço. À medida que a família real atravessa uma era de transição, o príncipe Edward continua desempenhando um papel crucial em garantir a estabilidade e a continuidade da instituição. Com foco no serviço público e no apoio às iniciativas voltadas para a juventude, Edward segue sendo um exemplo de como os membros da realeza podem usar sua posição para causar um impacto positivo na sociedade. Embora mantenham um perfil mediático discreto, a influência de Edward dentro da família real e nas causas que apoia é inegável. O príncipe Edward garantiu que seu legado não seja apenas o de um membro dedicado da realeza, mas também o de um pai amoroso, marido devotado e defensor incansável da transformação positiva. John Travolta, conhecido por suas atuações marcantes, superou preconceitos e consolidou seu lugar como uma superestrela de Hollywood. Sua querida filha finalmente está quebrando o silêncio sobre especulações que persistiram por muito tempo. Com uma perspectiva única sobre a vida e a carreira de seu pai, sua surpreendente revelação causou comoção na indústria do entretenimento. Junte-se a nós enquanto exploramos os fascinantes detalhes dessa revelação, e ela finalmente confirma o que sempre suspeitamos. John Travolta nasceu em 18 de fevereiro de 1954 em Englewood, Nova Jersey, um bairro periférico da cidade de Nova York. Ele era o mais novo de 6 filhos em uma família muito unida. Seu pai, Salvatore Sam Travolta, teve uma carreira variada, desde jogador semiprofissional de futebol americano até vendedor de pneus. Sua mãe, Helen Cecilia, foi atriz e cantora antes de se tornar professora de teatro e inglês em uma escola secundária. A influência de Helen teve um grande impacto na apreciação das artes pela família Travolta. Ela incutiu nos filhos uma paixão pelo teatro, e vários deles seguiram carreiras no mundo do espetáculo. Os irmãos de John, Joey, Ellen, Anne, Margaret e Sam, todos foram atraídos pelas artes cênicas. A ascendência de John Travolta é uma mistura de italiano-americano, por parte de seu pai, e irlandês-americano por parte de sua mãe. Travolta frequentou a Dwight Morrow High School durante a infância. No entanto, abandonou a escola durante o penúltimo ano, em 1971, quando tinha 17 anos. Diferente de muitas histórias sobre futuras estrelas de Hollywood, a infância de Travolta foi marcada por um ambiente amoroso e de apoio proporcionado pelos pais.
Esse ambiente familiar, embora positivo em muitos aspectos, pode tê-lo mantido relativamente isolado das duras realidades do mundo exterior. Wesley Clarkson, autor da biografia John Travolta, Back in Character, lembra Travolta como um jovem tímido que não estava particularmente envolvido com os estudos. Ele tinha um grande vínculo com sua mãe, que foi uma enorme influência em seus anos de formação. Apesar de sua apatia acadêmica, Travolta tinha uma forte conexão com os musicais da Broadway. Essa fascinação lhe proporcionava paz e um senso de propósito, acendendo uma necessidade de atuar que determinaria sua futura carreira. Contudo, seu entusiasmo pelos musicais o destacava de maneiras que levaram ao bullying e a obstáculos sociais, tornando seus anos escolares desafiadores. Travolta abandonou o ensino médio aos 17 anos para perseguir seu sonho de se tornar ator. Essa decisão o preparou para futuros sucessos no setor do entretenimento. Sua saída precoce da educação formal foi um risco calculado que acabou sendo muito bem-sucedido, pois ele alcançou grande fama e reconhecimento. Com o apoio firme de seus pais, decidiu deixar o ensino médio e dedicar-se totalmente à sua paixão pela atuação. Enquanto seus colegas seguiam caminhos convencionais, John estava determinado a algo muito maior. Apesar das crescentes críticas de conhecidos que não compreendiam sua estranha decisão, John manteve-se firme em seu desejo de se tornar ator. Travolta mirou na cidade de Nova York, o centro do teatro e das artes. Seu talento e perseverança rapidamente trouxeram frutos, com papéis na companhia itinerante do musical Grease e na Broadway, na produção Over Here. Suas performances nessas obras chamaram muita atenção, abrindo outras oportunidades no mundo do espetáculo. Os primeiros passos de John na profissão incluíram papéis em programas de TV como Emergency e uma aparição memorável no filme de terror Carrie. Esses primeiros papéis pavimentaram o caminho para sua ascensão à popularidade, demonstrando sua versatilidade e carisma. No entanto, foi sua interpretação de Vinnie Barberino na comédia televisiva Welcome Back, Kotter, que o ajudou a se tornar uma figura conhecida nos lares americanos. Sua presença carismática na tela e seu timing cômico encantaram o público ao redor do mundo. O grande avanço de Travolta no cinema veio com seus papéis icônicos em Saturday Night Fever e Grease. Aos 24 anos, ele recebeu uma indicação ao Oscar de melhor ator por sua interpretação de Tony Manero, um jovem do Brooklyn apaixonado por dança-disco em Saturday Night Fever. O filme foi um fenômeno cultural e a atuação de Travolta ajudou a definir as cenas musicais e de dança da época. Após o sucesso de Saturday Night Fever, Travolta interpretou Danny Zuko no musical Grease. Sua performance cativou espectadores ao redor do mundo, consolidando sua estatura como uma celebridade global. Grease tornou-se um dos filmes de maior sucesso de sua época, gerando cerca de 400 milhões de dólares em bilheteria mundial. A personalidade e o talento de Travolta brilharam, e ele rapidamente se tornou um nome conhecido e uma figura querida na cultura popular. A ascensão de John Travolta à fama não foi um esforço individual, mas sim um assunto familiar. Enquanto John recebia a maior parte da atenção, sua família também se beneficiava, celebrando seus feitos e contribuindo para sua renomada filmografia. Esse apoio familiar deu um toque especial à ascensão estratosférica de John, demonstrando a unidade e a força que impulsionaram seu sucesso. A mãe de John, Helen Cecilia, e suas irmãs fizeram participações especiais em alguns de seus filmes mais conhecidos, adicionando um vínculo familiar íntimo ao seu trabalho. Sua participação destacou a proximidade da família Travolta e seu apoio unido aos objetivos de John. Essa dinâmica tão unida deu a John uma base sólida enquanto ele navegava pelo mundo, muitas vezes turbulento, de Hollywood. À medida que a carreira de John evoluía, ele continuava a deslumbrar o público com seus papéis variados. A flexibilidade e o talento de Travolta ficaram plenamente evidentes em suas atuações em Urban Cowboy e Let Her In, que alcançaram o topo das paradas. Sua capacidade de alternar fluidamente entre diferentes tipos de papéis demonstrou sua versatilidade como ator e artista. As dificuldades da vida são frequentemente catalisadores para o crescimento, e para John Travolta isso foi uma realidade cotidiana. Sua carreira tem sido uma montanha-russa de sucessos, fracassos e tudo o que há entre os dois. Após o triunfo de Urban Cowboy, Travolta parecia estar no caminho para maiores reconhecimentos. No entanto, apesar dos elogios da crítica,
Blowout não conseguiu atrair um grande público, marcando o início de uma fase difícil em sua carreira. Essa fase foi caracterizada por uma série de fracassos comerciais e de crítica. Filmes como Two of a Kind e Perfect não conseguiram conquistar o público nem os críticos. Até mesmo a sequência de Saturday Night Fever, Staying Alive, embora financeiramente bem-sucedida, foi duramente criticada. Durante esse período, Travolta também recusou papéis principais em grandes sucessos como American Gigolo, An Officer and a Gentleman e Splash, o que agravou os problemas em sua carreira. Parecia que o destino havia virado as costas para ele. No entanto, quando parecia que tudo estava perdido, Travolta conseguiu um retorno milagroso com o filme Look Who's Talking, coestrelado por Kirstie Alley. O sucesso de bilheteria do filme reacendeu o interesse popular por Travolta e lembrou ao público de seu charme atemporal. Esse renascimento foi reforçado por sua atuação transformadora no filme de Quentin Tarantino, Pulp Fiction. Essa interpretação desafiou expectativas e lhe rendeu uma indicação ao Oscar, marcando o início de um novo e emocionante capítulo em sua carreira. Com a carreira reanimada, Travolta começou a experimentar outros gêneros, particularmente dramas criminais. Ele demonstrou sua flexibilidade dramática com atuações memoráveis em filmes como Get Shorty e The General's Daughter. Sua experiência em musicais o ajudou a brilhar em papéis como Edna Turnblad em Hairspray, enquanto suas atuações em filmes de ação como Swordfish e dramas biográficos como Gotti consolidaram sua reputação como um ator versátil. Sucessos recentes como The Taking of Pelham, 123 Mars, demonstram seu compromisso em encantar o público. Apesar dos altos e baixos de sua carreira, John Travolta manteve seu compromisso com a profissão. Sua trajetória de um jovem ator com grandes sonhos até se tornar uma celebridade internacional demonstra sua determinação, resiliência e paixão pela atuação. Um encontro fortuito entre John Travolta e a princesa Diana em um jantar de gala na Casa Branca em 1985 se tornou uma ocasião histórica. A magnífica recepção oferecida pelo presidente Ronald Reagan e pela primeira-dama Nancy Reagan contou com a presença de personalidades notáveis de diversos campos. No entanto, o inesperado vínculo entre o ator americano e a princesa britânica roubou a cena. Durante a noite, John Travolta não podia deixar de notar a princesa Diana. Seus olhares se cruzaram várias vezes, conectando-se à distância através do salão. Ficou evidente que havia um interesse mútuo. À medida que a noite avançava, a sorte de Travolta pareceu mudar quando Nancy Reagan se aproximou dele com uma proposta digna de um conto de fadas. Sugeriu que ele convidasse a princesa Diana para dançar, sabendo que isso realizaria um dos desejos dela. Travolta e Diana foram para a pista de dança, com as emoções à flor da pele. O que se seguiu foi um momento hipnotizante que cativou toda a audiência. Todos os presentes observavam com admiração, enquanto eles dançavam suavemente, imersos no momento. A princesa Diana usava o que ficou conhecido como o vestido Travolta, desenhado por Victor Edelstein. O vestido de veludo preto realçou a magia da ocasião, tornando a dança ainda mais inesquecível. Este encantador momento não foi apenas uma sensação passageira para os presentes. Tornou-se um evento histórico. A fotografia de John Travolta dançando com a princesa Diana viralizou, simbolizando um intercâmbio cultural transatlântico, além de oferecer um raro vislumbre da princesa, se divertindo em meio às suas obrigações reais. A vida amorosa de John Travolta foi tão emocionante e dramática quanto sua carreira profissional. Antes de encontrar o amor duradouro com Kelly Preston, Travolta passou por múltiplos altos e baixos românticos que influenciaram sua visão sobre o amor e os relacionamentos. A primeira experiência de Travolta com um romance ocorreu aos 13 anos, quando se apaixonou por Denise Worms. Esse romance clássico da juventude surgiu de uma sólida amizade que durou 5 anos. Durante esse período, compartilharam inúmeros momentos formativos e desenvolveram um vínculo profundo. No entanto, quando John decidiu seguir sua paixão pela atuação, seus caminhos começaram a se distanciar. A distância entre eles se tornou evidente e a pressão sobre o relacionamento aumentou. Por fim, Denise optou por encerrar o namoro, deixando John devastado. Apesar do impacto, ele tentou superar a dor focando em sua carreira nascente. Enquanto atuava em Grease, em São Francisco, Travolta reencontrou Denise. Para sua surpresa,
Ela revelou que estava noiva, quebrando qualquer esperança de reconciliação. Esse desfecho forçou John a aceitar o fim do relacionamento e enfrentar os sonhos despedaçados que tinha para o futuro juntos. Foi uma realização dolorosa, e ele se sentiu isolado e solitário, incapaz de encontrar consolo em sua agenda lotada. Durante esse período de solidão, Travolta percebeu que o que ele realmente precisava não era de um relacionamento romântico, mas de uma companheira e amiga. No entanto, foi apenas mais tarde que o universo lhe reservou um presente inesperado, um vínculo significativo e duradouro. O caminho romântico de Travolta tomou um rumo trágico durante as filmagens de The Boy in the Plastic Bubble, quando conheceu sua colega de elenco, Diana Hyland. Apesar de uma diferença de idade de 18 anos e de interpretarem mãe e filho na tela, Travolta e Hyland se apaixonaram. Sua relação floresceu em um contexto complicado. Travolta foi aberto sobre seus sentimentos com sua irmã, Ellen, expressando tanto o medo de ser magoado novamente, quanto sua disposição de se entregar completamente a esse amor. No entanto, a felicidade foi breve. Hyland, que havia passado por uma mastectomia parcial, foi diagnosticada com câncer de mama, encerrando tragicamente sua história de amor. Apesar do diagnóstico, ambos permaneceram otimistas, falando sobre casamento e filhos. Travolta voltou para Los Angeles para estar com Hyland enquanto filmava Saturday Night Fever, entendendo a urgência da situação. Tragicamente, ela faleceu pouco depois de seu retorno, deixando Travolta profundamente abalado. Ele descreveu as 10 semanas seguintes como as mais difíceis de sua vida, com a dor impactando diretamente sua atuação no icônico filme. Travolta falou abertamente sobre seus sentimentos por Hyland, refletindo sobre os planos para o futuro que o destino brutalmente lhes negou. Sua perda deixou uma marca indelével em sua vida. Os problemas pessoais de Travolta continuaram com a trágica notícia da batalha de sua mãe, Helen, contra o câncer de mama. Helen enfrentou a doença em silêncio durante o meteórico sucesso de seu filho, Call Me Grace, protegendo John da dor até que ele finalmente descobrisse sua condição. Apesar de sua angústia emocional, Travolta dedicou-se aos cuidados da mãe, visitando-a frequentemente e cantando para alegrá-la em seus últimos dias. Helen Travolta faleceu 8 meses após ser diagnosticada, adicionando ainda mais peso ao já sobrecarregado coração de John. As mortes de Diana Hyland e de sua querida mãe devido ao câncer de mama influenciaram profundamente a visão de Travolta sobre a vida, o amor e a fragilidade da existência humana. Apesar do escrutínio público esmagador e da atenção midiática que seguiram suas tragédias pessoais, Travolta demonstrou uma resiliência extraordinária. 6 meses após a morte de sua mãe, Travolta foi surpreendido ao saber que seu pai havia se casado novamente com a enfermeira que cuidou de Helen em seus últimos dias. Apesar da controvérsia em torno dessa decisão, Travolta manteve uma postura calma e empática, enfatizando a importância da felicidade de seu pai em meio às dificuldades contínuas de sua família. Ao longo de sua vida, John Travolta enfrentou inúmeras perdas pessoais, incluindo a morte de outros membros da família e amigos próximos. Apesar desses desafios, ele encontrou força para perseverar, honrando a memória dos que perdeu, enquanto continua perseguindo sua paixão pela atuação e sua dedicação à família. A jornada romântica de Travolta o levou finalmente à atriz Kelly Preston. Seu encontro foi pura casualidade. Eles se conheceram pela primeira vez em 1987, durante as filmagens de The Experts, e sua química era evidente. No entanto, passaram-se alguns anos antes de que sua relação se tornasse séria. O vínculo cresceu e, em 1991, eles se casaram em um espetacular casamento em Paris. Kelly Preston tornou-se não apenas a esposa de Travolta, mas também sua melhor amiga e confidente. Juntos tiveram 3 filhos, Jet, Ella Blur e Benjamin. Apesar das inúmeras dificuldades que enfrentaram, incluindo a trágica perda de seu filho Jet em 2009, seu amor perseverou. A inesperada morte de Kelly em 2020, devido ao câncer de mama, marcou uma perda devastadora na vida de Travolta. Seu falecimento foi um capítulo doloroso, mas também demonstrou a força de sua conexão e o impacto duradouro de seu amor. Travolta frequentemente fala sobre Kelly com profunda admiração, relembrando os momentos que compartilharam. A relação de John Travolta com a Scientologia começou com um encontro crucial com Joan Prater, uma atriz conhecida por suas aparições no cinema e na TV durante as décadas de 70 e 80.
Seu encontro em um momento difícil na vida de Travolta o inspirou a abraçar a Scientologia, um sistema de crenças que teve um impacto significativo em seu desenvolvimento espiritual e emocional. Joan Prater nasceu em Dallas, Texas, e começou sua carreira de atriz ainda jovem, aparecendo em filmes como The Single Girls, Big Bad Mama e Smile, além de séries de TV como Eight is Enough e Chips. Durante a juventude, ela foi uma presença constante no programa de dança para adolescentes, Something Else, antecipando sua eventual carreira no entretenimento. Travolta e Prater se encontraram novamente durante as filmagens de The Devil's Reign, um filme sobre um culto satânico. Esse reencontro foi fortuito, pois aconteceu em um momento em que Travolta enfrentava problemas pessoais e buscava consolo. Em meio a essa turbulência, Prater tornou-se uma fonte de apoio e companhia para ele, formando uma amizade que acabou sendo transformadora. O que mais se destacou foi a introdução de Prater à Scientologia, um sistema de crenças que ela seguia há anos. Fundada por L. Ron Hubbard, a Scientologia enfatiza o desenvolvimento pessoal por meio da iluminação espiritual e de habilidades práticas. A experiência de Prater com a Scientologia permitiu que ela explicasse seus conceitos à Travolta, que ficou profundamente impressionado com seus ensinamentos. Durante um momento particularmente delicado, quando Travolta estava gripado, Prater usou uma técnica da Scientologia chamada Touch Assist para aliviar sua dor. Esse gesto de generosidade comoveu profundamente Travolta, pois foi a primeira vez que alguém o ajudou sem esperar nada em troca. Esse incidente marcou o início de sua conexão com a Scientologia, que ressoou profundamente com seus valores e objetivos pessoais. A Scientologia ofereceu a Travolta uma base para lidar com os problemas e as complexidades da vida. Em uma reviravolta digna de um thriller de Hollywood, John Travolta se viu envolvido em um caso judicial de alto perfil relacionado a uma suposta tentativa de extorsão contra sua família. A história envolveu um paramédico, um senador das Bahamas e até mesmo um legislador, gerando dúvidas sobre as circunstâncias em torno da morte prematura do filho de Travolta. A trama se desenrolou dramaticamente, com suspeitas de uma demanda de 25 milhões de dólares. As identidades e motivações dos supostos envolvidos estavam envoltas em mistério, criando uma atmosfera tensa, digna de um drama de suspense. À medida que o julgamento avançava, Travolta foi chamado a testemunhar, relatando os terríveis eventos da morte de seu filho e os angustiantes minutos finais. A batalha no tribunal teve reviravoltas surpreendentes, mantendo o público e a mídia atentos. Quando parecia que um acordo estava próximo, uma bomba caiu. Informações privadas inexplicavelmente foram transmitidas no rádio, resultando em um julgamento nulo e deixando perguntas sem resposta no ar. Durante as disputas legais, surgiram acusações de que Travolta havia recusado o tratamento médico para seu filho, algo que ele negou categoricamente. O caso despertou debates sobre a influência da Scientologia nas decisões médicas, já que a religião proíbe o uso de certos tratamentos. Este aspecto provocou controvérsias sobre se os cuidados recebidos por Jet Travolta foram influenciados pelas crenças da família. Após o julgamento nulo, Travolta e sua equipe legal entraram com um pedido de arquivamento do caso, destacando o extremo estresse e a dor emocional que o processo havia causado à família. Essa decisão refletia o impacto que as batalhas legais tiveram em suas vidas e seu desejo de seguir em frente com o luto. Em 2012, John Travolta enfrentou um dos desafios legais mais difíceis e publicitados de sua vida. Os jornais se encheram de acusações de agressão e assédio apresentadas por 2 massagistas homens que exigiam 2 milhões de dólares cada um como indenização. Alegaram que Travolta havia feito avanços sexuais indesejados durante sessões de massagem. A defesa de Travolta, liderada por seu advogado Mart Singer, refutou vigorosamente as acusações, chamando-as de absurdas e ridículas. Singer apontou uma discrepância crucial. Travolta estava filmando um filme na Costa Leste na data do suposto incidente em Los Angeles, o que enfraquecia a credibilidade das acusações. À medida que o processo avançava, um dos acusadores retirou a denúncia devido a irregularidades no cronograma. Ambas as ações foram arquivadas em maio de 2012, trazendo alívio momentâneo à Travolta, embora a atenção da mídia e as especulações públicas continuassem. Além do drama legal, as acusações alimentaram rumores sobre a sexualidade de Travolta,
com alguns sugerindo que ele era gay. Esses rumores complicaram ainda mais a situação, intensificando o escrutínio sobre sua vida pessoal. Para Travolta, lidar com essa batalha legal não foi apenas sobre defender seu nome, mas também enfrentar o impacto emocional em si mesmo e em sua família. A exposição midiática e o escrutínio público colocaram sua vida pessoal no centro das atenções, obrigando-o a lidar não apenas com problemas legais, mas também com questões profundamente pessoais sobre identidade e privacidade. Apesar do arquivamento das ações, as repercussões tiveram um impacto duradouro na imagem pública e na vida pessoal de Travolta. O episódio destacou os perigos da fama e os desafios de enfrentar acusações pessoais sob os holofotes. Ella Bleu Travolta, agora com 24 anos, traçou seu próprio caminho na indústria do entretenimento, destacando-se por seu talento, profissionalismo e perspectiva única. Ela atuou em filmes importantes como The Poison Rose, contracenando com seu pai em uma colaboração que demonstra não apenas suas habilidades como atriz, mas também a forte relação entre os dois. Além das aparições no cinema, ela construiu uma presença sólida nas redes sociais, onde sua acessibilidade e atitude genuína conquistaram fãs além da fama de seu pai. Sua habilidade de se conectar com as pessoas contrasta com os aspectos mais controversos da vida pública de John Travolta, oferecendo uma visão de seu próprio caminho, enquanto honra o legado de sua família. A relação entre John Travolta e Ella Bleu é marcadamente forte, repleta de admiração mútua, apoio e amor. Ela frequentemente expressa sua devoção ao pai, chamando-o de herói e melhor amigo em ocasiões especiais, como o Dia Nacional do Pai e Filha. Esse vínculo é um lembrete comovente do impacto profundo que um pai amoroso pode ter na vida de sua filha, independentemente dos desafios que enfrentem. Por sua vez, John fala com orgulho de Ella, compartilhando regularmente fotos de sua relação próxima nas redes sociais. Para o aniversário de 24 anos de Ella, John publicou um vídeo emocionante no Instagram, dando aos fãs um vislumbre da celebração em sua propriedade na Flórida. Essa demonstração íntima não apenas destacou a personalidade vibrante de Ella, mas também o compromisso inabalável de John em priorizar a felicidade de seus filhos, apesar das dificuldades pessoais. A família Travolta enfrentou perdas imensas, sendo a mais notável a morte de Kelly Preston, esposa de John e mãe de Ella. Apesar da profunda tristeza, John e seus filhos mantêm viva a memória de Kelly e frequentemente prestam homenagem ao impacto duradouro que ela teve em suas vidas. No que teria sido o 32º aniversário de casamento do casal, John compartilhou um vídeo tocante de Ella experimentando um vestido que evocava a elegância de Kelly, capturando tanto alegria quanto melancolia. Ela também homenageou publicamente seu pai, destacando a proximidade entre eles. Em uma publicação no Instagram, celebrou o aniversário de 71 anos de John, com uma foto dos dois juntos. Esse gesto de amor e admiração reflete a unidade da família, reafirmando o apoio mútuo enquanto enfrentam os altos e baixos da vida. Durante uma aparição no Jimmy Kimmel Live para promover The Poison Rose, ela contou uma história engraçada sobre sua paixão por Taylor Lautner, mostrando a capacidade da família de rir e aproveitar momentos juntos. John, conhecido por seus papéis e momentos virais, como sua aparência sem cabelo, sempre contou com o apoio de Ella e da família, demonstrando sua forte solidariedade diante do escrutínio público. As interações da família dentro e fora das telas revelam uma dinâmica baseada no amor, no respeito e no incentivo mútuo. Apesar das controvérsias que cercaram a carreira de John Travolta, sua conexão com ela evidencia sua força como pai e modelo. A vida de John Travolta tem sido uma mistura de triunfos, tragédias e resiliência. Em meio aos momentos mais sombrios e aos maiores sucessos, seu papel como pai e o vínculo com Ella Bleu tem sido um alicerce emocional. Sua relação, cheia de amor e respeito, é um testemunho do poder da família em meio ao caos da fama. Obrigado por assistir a este vídeo. Leonardo DiCaprio tem sido, há muito tempo, objeto de fascínio, não apenas por seu talento como ator, mas também por sua vida amorosa e espírito aventureiro. Desde seus papéis icônicos em filmes de grande sucesso, até seu gosto por namorar mulheres mais jovens, o ator manteve fãs e a mídia sempre em expectativa. No entanto, à medida que se aproxima de outro marco em sua vida e carreira, DiCaprio
está revelando verdades sobre si mesmo que sempre estiveram escondidas à vista de todos. Leonardo DiCaprio não começou sendo a estrela de Hollywood que conhecemos hoje. Muito antes de seu papel de destaque em Titanic, ele fazia comerciais de televisão e pequenas participações como convidado. Quando criança, seus pais perceberam sua habilidade para atuar porque sempre que recebiam visitas, ele fazia imitações das pessoas assim que elas iam embora. Apesar de viver em Hollywood, sua família enfrentava dificuldades financeiras e, sem conexões na indústria, entrar no mundo da atuação não foi fácil. Mesmo assim, seus pais, que se separaram antes de ele nascer, criaram um ambiente enriquecedor para ele. Eles não focavam na falta de dinheiro, mas o expunham à arte, museus, livros e diferentes culturas. Sua mãe enfrentava uma viagem de 2 horas para levá-lo à escola primária, University Elementary School, enquanto seu pai o buscava, garantindo que ele tivesse o apoio necessário para perseguir seus sonhos, mesmo quando as probabilidades eram desfavoráveis. Ao mesmo tempo, a escola nunca foi realmente um lugar onde Leonardo se sentisse à vontade. Ele tinha dificuldade em se concentrar em matérias que não capturavam seu interesse, então dedicava sua energia ao teatro de improvisação e ao breakdance sempre que tinha a oportunidade. Aos 5 anos teve sua primeira chance de atuar no programa de televisão Romper Room, graças à determinação de sua mãe, embora sua estreia tenha sido um pouco precoce. Ele não conseguia resistir a fazer palhaçadas no set, batendo na câmera, pulando e mostrando suas pequenas rotinas. Desde cedo, DiCaprio enfrentou sua cota de rejeições. Enquanto outras crianças da sua idade se concentravam na escola, ele já estava aprendendo as duras lições do mundo do entretenimento. Um dos primeiros obstáculos de Leonardo foi encontrar um agente disposto a lhe dar uma chance. De fato, um agente chegou a sugerir que ele mudasse seu nome para Lenny Williams, para ser mais atraente ao público americano. Determinado, DiCaprio continuou fazendo testes, mais de 100 vezes, sem conseguir nenhum papel. Aos 10 anos, durante uma audição particularmente difícil, DiCaprio foi colocado em uma fila com outros 4 meninos. O diretor de elencos examinou um por um e descartou Leonardo com um direto "ele não". Ao relembrar a experiência em uma entrevista, ele disse: "Senti que éramos como um pedaço de carne. A senhora olhou para mim e para os outros garotos, dizendo: 'Ele não, ele não, ele não. Você fique.' Eu fui um dos 'ele não'. No caminho para casa, chorei no carro e disse ao meu pai: 'Quero muito ser ator, mas se é disso que se trata, não quero fazer isso.' Felizmente, seu pai estava lá para incentivá-lo. Naquele momento, ele o tranquilizou e o instou a seguir em frente, lembrando-o de que os contratempos faziam parte da jornada. Motivado pelas palavras de seu pai e pelo desejo de ajudar sua mãe, DiCaprio continuou perseguindo seu sonho de atuar. Após inúmeras audições e reveses, ele finalmente encontrou um agente que acreditava nele. Isso o levou a uma série de papéis em cerca de 20 comerciais, ajudando-o a ganhar alguma exposição inicial. No início dos anos 1990, DiCaprio já trabalhava constantemente na televisão. Seu primeiro papel notável foi em The Outsiders, seguido de uma pequena participação na novela Santa Bárbara. Mas foi seu papel na série de televisão de 1990, Parenthood, que realmente impulsionou sua carreira. Depois disso, as coisas começaram a avançar rapidamente. Ele conseguiu papéis em What's Eating Gilbert Grape, de Lasse Hallström, em 1993, e o protagonismo em Romeo plus Juliet, de 1996. Em 1993, outro ator, Robert De Niro, viu algo especial no jovem Leonardo. Naquele ano, De Niro o escolheu pessoalmente entre 400 atores para interpretar Tobias Wolff em This Boy's Life, um drama sobre a transformação de um adolescente rebelde em um jovem independente. Sua interpretação do complexo adolescente lutando com suas inseguranças e um pai abusivo foi o primeiro papel que deu a DiCaprio o reconhecimento que ele tanto desejava. Os 2 filmes que fez em 1993 fizeram com que o mundo começasse a notar o carismático jovem ator de Los Angeles. Sua atuação em What's Eating Gilbert Grape lhe rendeu o prêmio da National Board of Review, bem como indicações ao Globo de Ouro e ao Oscar como melhor ator coadjuvante. Com apenas 19 anos, DiCaprio se tornou o 7º ator mais jovem a receber uma indicação ao Oscar. Depois de What's Eating Gilbert Grape, Leonardo começou a sentir uma nova pressão sobre seus ombros. Embora nunca tivesse sentido pressão externa para demonstrar seu talento antes,
O sucesso do filme mudou as coisas. De repente, sentiu que precisava provar constantemente seu valor, estar à altura das expectativas agora associadas ao seu nome. Em uma entrevista, quando perguntado se temia replicar uma atuação tão poderosa, Leonardo respondeu com confiança: "Não, sei que posso fazer, é algo que está lá." No entanto, admitiu que, junto com essa confiança, agora tinha que lidar com a nova consciência do que as pessoas esperavam dele e das coisas que começara a ouvir sobre si mesmo, coisas das quais antes não era tão consciente. O grande momento de Leonardo chegou quando foi escolhido para o papel principal em Titanic, de James Cameron. Com apenas 23 anos na época, trabalhou ao lado de Kate Winslet para dar vida a um dos filmes mais icônicos e amados da história do cinema. Foi o filme que transformou Leonardo de um ator competente em uma superestrela. Sua química em cena com Kate Winslet os tornou, como apontou a Vanity Fair, o casal mais icônico de Hollywood desde Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Praticamente da noite para o dia, Leonardo se tornou um ídolo adolescente, adorado em todo o mundo, uma imagem da qual trabalhou arduamente para se distanciar. Refletindo sobre sua decisão de participar de Titanic, Leonardo explicou ao jornal britânico The Independent que sua motivação não era se tornar a maior estrela jovem do cinema. Foi uma escolha para obter uma experiência de trabalho completamente diferente. Compartilhou: "Algo que na minha carreira eu queria tentar pelo menos uma vez e acabou sendo um mega sucesso, e de repente é com isso que as pessoas me associam. Mas está tudo bem. Amo o filme e definitivamente estou colhendo os benefícios." Aos 23 anos, Leonardo DiCaprio foi catapultado ao estrelato de Hollywood. Esse novo status lhe deu a liberdade de ser mais seletivo com seus projetos. Refletindo sobre essa mudança, ele compartilhou: "Reduzi o número de compromissos e aprendi a ouvir minha própria voz interior ao escolher os papéis que queria interpretar." O compromisso de DiCaprio com a versatilidade o destacou em Hollywood. Diferentemente de muitos atores que permanecem presos a um nicho específico, DiCaprio buscou constantemente papéis diversos que o desafiassem a expandir seu talento. Refletindo sobre isso, ele uma vez disse: "Acho que os atores cometem o erro de encontrar seu pequeno nicho no mercado. E quando tentam fazer algo um pouco mais sombrio, bum, levam um tapa na cara por isso. Então voltam ao que faziam antes. Por isso, essa indústria pode ser cruel, porque não incentiva o aprendizado." Com a fama veio a riqueza, e o nome de DiCaprio tornou-se um imã para o sucesso de bilheteria, mesmo quando os filmes em si recebiam críticas mistas. Um exemplo notável foi The Beach, 2000, no qual DiCaprio interpretou um mochileiro americano que descobre uma ilha misteriosa na Tailândia. Baseado no romance de Alex Garland, o filme teve um orçamento considerável de $50 milhões, mas os críticos não ficaram impressionados. DiCaprio chegou a ser indicado ao prêmio Golden Raspberry como pior ator. Apesar disso, seu poder como estrela atraiu o público, tornando o filme um sucesso comercial com mais de $150 milhões em receita. No entanto, é raro que os críticos destruam os filmes de DiCaprio, e nas últimas 2 décadas ele teve a sorte e a habilidade de se tornar uma das maiores estrelas de Hollywood. De Gangs of New York, 2002, e The Aviator, 2004, a Django Unchained, 2012 e The Revenant, 2015, suas escolhas de filmes continuaram a fortalecer sua carreira. Sua interpretação em The Revenant finalmente lhe rendeu o tão esperado Oscar de melhor ator em 2016. Esse momento chamou a atenção de diretores renomados, como Martin Scorsese, Christopher Nolan, Steven Spielberg e Ridley Scott. Enquanto Leonardo descreve sua colaboração com Scorsese como um sonho realizado, o diretor elogia particularmente sua habilidade de mostrar grandes emoções de maneira crível e consistente na tela grande. O autor Michael K. Hammond observa que DiCaprio dominou a rara arte de desaparecer em seus personagens, permitindo que o público se conecte com o papel em vez de com a celebridade por trás dele. The Hollywood Reporter o descreveu como um ator único que nunca precisou emprestar sua voz para uma animação, protagonizar um filme familiar ou ingressar em uma franquia já popular. Ele se tornou, essencialmente, uma marca por mérito próprio. Mas seu caminho para o estrelato não foi isento de controvérsias. Leonardo era conhecido como um rebelde que tinha dificuldades em se controlar durante as filmagens. Rumores dizem que, em sua juventude, ele foi expulso de um set de filmagem devido às suas travessuras. Durante os anos 1990,
ele esteve associado a um grupo de celebridades masculinas conhecido como The Pussy Posse. Esse grupo, que incluía atores e amigos, costumava estar no centro das atenções da mídia por seu comportamento desenfreado, ganhando uma reputação por festas selvagens e por causar problemas. O The New York Times os descreveu certa vez como um grupo de homens cujo único propósito era perseguir garotas, provocar brigas e não deixar gorjetas para as garçonetes. À medida que amadureceu, Leonardo encontrou um equilíbrio entre seu espírito rebelde e um compromisso mais focado com sua carreira. Uma orientação firme e sua experiência o ajudaram a se alinhar, enquanto sua imprevisibilidade se tornou uma de suas características mais marcantes. Essa qualidade impressionou até a lendária atriz Meryl Streep, que trabalhou com ele em Marvin's Room em 1996. Streep comentou uma vez: "Ele tem essa imprevisibilidade que torna sua carreira difícil de categorizar, sua vida incerta e seu trabalho emocionante." Embora a carreira de DiCaprio seja impressionante, seu trabalho árduo fora das telas lhe rendeu tantos admiradores quanto suas atuações. Durante toda a sua vida, DiCaprio foi um apaixonado ativista climático. Desde a infância, ele demonstrou interesse por problemas ambientais. Quando criança, aspirava a se tornar biólogo marinho. Sua consciência sobre as questões do planeta começou ao assistir a documentários sobre a destruição das florestas tropicais, algo que claramente deixou uma marca em sua trajetória. Após trabalhar com o diretor e também ambientalista James Cameron em Titanic em 1998, DiCaprio sentiu-se inspirado a se tornar um ativista climático. Desde então, ele considera as mudanças climáticas um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade. Sua conscientização sobre questões ambientais, desde o desmatamento das florestas tropicais até a extinção de espécies, o inspirou a criar a Fundação Leonardo DiCaprio, que apoia a conservação e a conscientização ambiental. Por meio de sua fundação, DiCaprio impulsionou mudanças ambientais positivas ao apoiar uma ampla gama de iniciativas. As doações financiadas pela Fundação Leonardo DiCaprio ajudaram programas de conservação em todo o mundo, enquanto campanhas estratégicas de relações públicas e projetos multimídia impactantes aumentaram a conscientização pública sobre questões ambientais críticas. Em 2010, a Fundação fez sua primeira grande doação para a conservação em parceria com a WWF, doando $1 milhão para ajudar o Nepal a alcançar sua meta de dobrar o número de tigres selvagens. Desde então, a Fundação já concedeu mais de $80 milhões em doações para projetos de conservação no mundo inteiro. DiCaprio poderia facilmente carregar o título de celebridade ambiental ativa. Em 2016, ele doou $15,6 milhões para a proteção de animais e os direitos dos povos indígenas americanos. Como figura pública de destaque, DiCaprio usou sua plataforma não para autopromoção, mas para defender questões climáticas urgentes. Leonardo DiCaprio participou de diálogos com líderes influentes, mantendo persistentemente o foco nas questões ambientais em vez de sua carreira como ator. Em 1998, ele se encontrou com o ex-vice-presidente Al Gore e, em 2016, discutiu ações climáticas com o então presidente Barack Obama. Além disso, trabalhou ao lado de líderes modernos que compartilham sua visão de proteção ambiental. Em 2017, uniu-se ao príncipe Albert de Mônaco na Gala Monte Carlo pelo Oceano Global. Em 2019, participou do exclusivo Google Camp na Sicília, onde colaborou com o príncipe Harry e o ex-presidente Obama. Esse ativismo, no entanto, não esteve isento de críticas. DiCaprio possui um jato particular e um iate, o que levou alguns a chamá-lo de hipócrita. No entanto, isso não altera o fato de que ele tem buscado fazer a diferença por meio de sua fundação e sua ativa participação em iniciativas para salvar o planeta. Em 2014, as Nações Unidas reconheceram as contribuições significativas de DiCaprio ao ativismo climático, convidando-o para a prestigiosa Cúpula do Clima. Durante o evento, DiCaprio fez um discurso de abertura contundente, pedindo aos líderes mundiais que tomassem medidas decisivas contra as mudanças climáticas. Sua dedicação às causas ambientais lhe rendeu o título de Mensageiro da Paz para o Clima da ONU, concedido pelo então secretário-geral Ban Ki-moon.
Esse não foi o único discurso que ele fez sobre a proteção climática nas cúpulas da ONU. Em 2017, ele também teve a coragem de confrontar o então presidente Donald Trump sobre suas tentativas de enfraquecer as políticas climáticas dos Estados Unidos. DiCaprio também é um defensor convicto da alimentação baseada em plantas, reconhecendo que esta é uma das formas pelas quais as pessoas podem reduzir seu impacto ambiental e combater as mudanças climáticas. Embora não esteja claro se ele segue um estilo de vida completamente vegano, suas ações apoiam claramente alternativas sustentáveis baseadas em plantas. Leonardo colaborou com várias empresas pioneiras em alimentos sustentáveis, como Beyond Meat, Califia Farms e Hippias, além de investir em startups de carne cultivada em laboratório, como Aleph Farms e Mosa Meat. Seu compromisso com a promoção de escolhas alimentares sustentáveis também se estendeu ao apoio a menos baseados em plantas em eventos de alto perfil, como o Globo de Ouro e o Oscar de 2020, onde se juntou a outras celebridades como Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Natalie Portman e Brad Pitt. Falando sobre a necessidade de proteger o meio ambiente, DiCaprio afirmou: "Se destruirmos nosso ambiente, nos destruímos a nós mesmos." De certa forma, DiCaprio é um viciado em trabalho, sempre colocando sua carreira em primeiro lugar. Por causa disso, ao longo de sua vida adulta, ele teve sentimentos contraditórios sobre formar uma família. Em uma entrevista, mencionou que estava muito focado em sua carreira para pensar em ter uma família e expressou que não acreditava no casamento. No entanto, mais tarde ele se contradisse, admitindo que realmente deseja se casar e ter filhos. "O que definitivamente sinto que preciso é fazer com que minha vida seja algo mais do que minha carreira. Ontem à noite estava pensando em como tão pouco da minha vida foi vivido de forma normal, sem estar em algum lugar remoto filmando um filme", revelou. No entanto, isso não significa que ele tenha levado uma vida celibatária. Desde que alcançou a fama com seus papéis icônicos em What's Eating Gilbert Grape, Romeo + Juliet e Titanic, DiCaprio teve relacionamentos com diversas mulheres, incluindo atrizes, cantoras e modelos famosas. O primeiro relacionamento público de DiCaprio foi com a modelo e capa da Vogue Bridget Hall, em 1994, alguns anos antes do lançamento de Titanic. Embora ele já fosse famoso, ainda não era um ídolo internacional. Além do pequeno detalhe de que estavam juntos, pouco se sabe sobre a duração do relacionamento. Segundo The Sun, DiCaprio terminou com ela depois que Bridget considerou decepcionante a noite de amor entre os dois. Meses após o término com Hall, houve rumores de que DiCaprio teve um romance com sua colega de elenco em Romeo + Juliet, Claire Danes. Falou-se sobre a química entre eles no set, mas a notícia de que estavam juntos nunca foi confirmada nem negada. Pouco depois, ele foi associado à supermodelo Naomi Campbell em 1995. O casal namorou brevemente antes de se separar no mesmo ano. No entanto, continuaram bons amigos e foram vistos juntos em um iate em 2013. Em meados dos anos 1990, DiCaprio teve um relacionamento sério com a modelo e atriz Kristen Zhang, descrita como o amor da sua vida. O casal se conheceu por meio de amigos em comum e namoraram por cerca de 15 meses, inclusive comparecendo juntos à estreia de Romeo + Juliet. No entanto, Zhang decidiu terminar o relacionamento, supostamente por causa do estilo de vida juvenil de DiCaprio e de seu círculo de modelos. Anos depois, Zhang refletiu sobre o relacionamento na People, compartilhando que Leo era um namorado muito doce e atencioso. Também tivemos momentos difíceis, como todos os casais, e nos separamos por um tempo em 1997 antes de voltar. Depois, cerca de 4 meses após meu aniversário de 25 anos, tudo terminou definitivamente. Foi uma decisão minha. Não sei como explicar exatamente. Senti que estava pronta para que nossa relação terminasse. Era como se eu tivesse superado aquela versão de mim mesma, a garota de Hollywood no ensino médio. O relacionamento mais longo e talvez o mais publicizado de DiCaprio foi com a supermodelo brasileira Gisele Bündchen, com quem ele teve um namoro intermitente entre 2000 e 2005. O casal era frequentemente visto em jogos de basquete, compartilhavam uma paixão por conscientizar sobre problemas ambientais e até apareceram juntos no tapete vermelho do Oscar em 2005. No entanto, Bündchen terminou o relacionamento naquele mesmo ano, dizendo mais tarde no programa Access Hollywood: "Simplesmente não éramos destinados a ser namorados, mas o respeito muito e desejo o melhor para ele."
Em uma entrevista à Vanity Fair, em 2009, Bündchen falou sobre a separação. Sabemos o que tínhamos. Éramos muito jovens e crescemos juntos de várias maneiras, disse na época. Após o término com Gisele Bündchen, Leonardo DiCaprio começou a namorar outra modelo, Bar Refaeli, que era 11 anos mais jovem que ele. Eles tiveram um relacionamento intermitente durante cerca de 6 anos, com uma pausa em 2009, e finalmente encerraram o namoro em 2011. Uma fonte disse ao New York Post: "Foi amigável. Eles continuam amigos e ainda se falam. Apenas se distanciaram e seguiram caminhos diferentes." Nos anos seguintes, DiCaprio continuou se relacionando com várias modelos e atrizes, incluindo um breve romance com a atriz Blake Lively em 2011 e relacionamentos com modelos como Toni Garn, Nina Agdal e sua parceira mais recente, Camila Morrone, com quem esteve por quase 4 anos antes de se separarem em 2022. Ao longo de sua vida amorosa, DiCaprio foi alvo de críticas e especulações, especialmente devido à sua tendência de namorar mulheres significativamente mais jovens. Apesar disso, ele continua sendo uma figura influente tanto na indústria cinematográfica quanto em seu trabalho como ativista ambiental. Enquanto você ainda está aqui, não se esqueça de clicar no vídeo que aparece na sua tela para descobrir a impactante revelação sobre a vida pessoal de Christopher Reeve, compartilhada por sua filha. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever.